Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos envolva a todos. Nós agradecemos e nos sentimos felizes com a presença de todos e saudamos especialmente os nossos irmãos e as nossas irmãs que nos visitam pela primeira vez. Recebam todos e todas o nosso abraço carinhoso, para que nós possamos harmonizar os nossos pensamentos em torno de uma mensagem edificante. Nós vamos pedir ao nosso professor Marco Antônio que nos faça a leitura preparatória da tarde de hoje. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 100. Que fazes do Mestre? Que fazemos do Mestre? Abre aspas. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Fecha aspas. Pilatos, Mateus capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Divino Mestre no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual passa um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitadamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanha no monte, apenas interessada na comunicação, na multiplicação de pães para o estômago. Outros se cercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus angustiosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros administradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia.
Vamos então, minhas irmãs, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, e a Jesus, nosso Mestre e Senhor, lembrando da promessa que Ele mesmo nos fez há 2000 anos, de que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em Seu nome, Ele ali estaria em espírito e verdade. Ó Mestre querido, nós te rogamos neste momento a tua presença misericordiosa entre nós. Pacifica, Senhor Jesus, os nossos corações. Harmoniza, Mestre querido, os nossos pensamentos e supre as nossas limitações, as nossas imperfeições, Mestre divino, para que possamos ter a força necessária, Senhor Jesus, de segui-lo com coragem, com disposição, Mestre amado. Te rogamos, Senhor Jesus, por todas as atividades da nossa casa na tarde de hoje, pelos passes, pelo atendimento espiritual, pela fluidificação das águas. Te pedimos, Senhor Jesus, em favor de nossa irmã palestrante, que ela nos traga, Senhor, a mensagem e os esclarecimentos necessários, Senhor, para que possamos aurir forças na nossa caminhada de espíritos imortais em busca do seu amor infinito. Permaneça conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos muito felizes com a presença da nossa irmã Márcia, que veio hoje nos falar a respeito de ansiedade e desconexão. A palavra é sua, sinta-se em casa. Boa tarde. Vamos falar hoje sobre um assunto que é um pouquinho atual, né? Vamos falar sobre ansiedade e desconexão também. Não é da minha formação, eu não sou da formação da área da saúde, minha formação não é da área da saúde, também não é humanizada. Por incrível que pareça, eu sou da área de exatas. Mas vamos conversar sobre ansiedade e desconexão no viés espírita. Por isso que eu coloquei ali que o convite era com relação ao autoconhecimento do bate-papo que a gente vai fazer hoje. Ansiedade e desconexão, o despertar do espírito, um convite ao autoconhecimento sob a luz do espiritismo. Então, hoje, claro, nós vamos falar sobre a luz do espiritismo. Se a nossa conversa hoje fosse um café bem informal, como aconteceu comigo semana passada, eu falei assim para as minhas amigas: gente, vocês já repararam que é porque eu vou fazer 55 daqui a 2 semanas. Vocês já repararam que os 55 são os novos 40? Olha só como a gente se engana, né? Que os 40 são os novos 30? A gente não está com um discurso assim, né? E que os 60 são os antigos 50? Pode parecer uma brincadeira, mas na verdade a gente já percebeu que atualmente nós estamos em fase produtiva com uma idade mais avançada. Então, é muito comum a gente ver pessoas de 60, 70 anos ainda no mercado de trabalho, né? Até os supermercados. E aí, batendo papo com o pessoal, né, as minhas amigas falaram assim: ah, eu nem sei mais com que idade que eu vou aposentar. E aí eu brinquei e falei assim: a gente está trabalhando até cada vez mais tarde, não é verdade? E eu fiquei reflexiva sobre isso. Falei assim: a gente está trabalhando com o que até mais tarde? Hoje, por exemplo, eu acordei, minha vida é bem corrida. E aí eu já fui na farmácia pegar remédio, né? Porque a gente passa dos 50 e tem que tomar uns remedinhos com frequência, né? Aí fui pegar remédio, e aí já botei roupa para lavar, e sabe aquelas correrias que a gente faz dentro da nossa casa, né? Para poder manter a organização do lar. E depois eu fiquei me perguntando, caramba, olha como é que a gente vive ocupado. E parece que a gente sente um prazer em estar ocupado. E tá tudo bem. Só que aí a minha pergunta vem: a gente está sempre ocupado com o quê? Eu vou voltar com essa pergunta, tá bom?
Vamos lá. Há pouco tempo atrás eu estava numa palestra, acho que foi do Alberto Almeida, se eu não estou enganada. E ele fez uma colocação que eu achei muito engraçada. Mais ou menos, né? Até eu ficar reflexiva sobre ela. Ele fala o seguinte: imagina que você sai, o pessoal mais antigo sabe o que que é isso? Sair para comprar jornal. Hoje em dia não tem mais cabimento a gente falar isso, né? Porque a gente pega o celular, já tem acesso às informações. Mas antigamente, a gente saía para comprar jornal. Aí você imagina, meu pai fala para mim assim: Márcia, vai lá e compra jornal para mim. Aí eu saio, vou na banca. Só que antes de passar na banca, eu vejo um cachorro na rua, eu brinco com o cachorro, eu falo com um coleguinha. Eu vou na padaria, compro uma bala para mim, nananana, e volto para casa. Meu pai fala: cadê o jornal? Aí eu vou falar: eu esqueci de comprar. Sabe o que que é isso? Isso é o que acontece com a nossa encarnação. Nós viemos para cá para viver uma experiência espiritual no plano material e nós esquecemos da experiência espiritual. E nós vivemos experiências materiais. E aí, quando a gente volta para o plano espiritual, cadê o jornal? Aí você fala assim: então, é porque eu tive que passar na farmácia, eu tive que ir no mercado, eu tive que não sei o quê, eu tive. E quando a gente vê, o dia tem 24 horas, mas não tem, né? A gente precisa dormir, não é isso? Precisamos. Quantas horas a gente ocupou com as nossas experiências espirituais? Quanto tempo? Lembra que eu perguntei o que que a gente faz? E o que que a gente faz durante o dia? Vamos lá. Qual é o cenário atual? O homem fragmentado na era da pressa. Sabia que tem uma síndrome? Tem uma síndrome chamada síndrome da pressa. Eu sei porque eu tenho. Meu filho volta e meia falava para mim, agora não, né? Agora tá um pouco mais tranquilo. Mas quando eles estavam numa idade que eu precisava levar e buscar, né? Leva filho para um lugar, leva para outro. Agora todo mundo é adulto. Mas antigamente eu levava e buscava todo mundo. E eu lembro que num domingo a gente estava indo à praia. E eu, igual uma louca, o sinal vai fechar. Então meu filho caçula falou assim para mim. Ele tinha uns 4 anos, ele falou: Você tá com pressa por quê? Aí eu, pra ir à praia? Você tá com pressa para quê, mãe? A desconexão entre o sentir e o agir gerando o vazio existencial. Só que entre o sentir e o agir tem a vontade também. Então, na verdade, tem um tripézinho ali. Tem o sentir, né? Tem a vontade e tem o agir. Sabe o que que acontece? Cada um de nós vem com um chipzinho, não é isso? Eu tenho os meus desafios, cada um de nós aqui tem um desafio. A gente é como se a gente estivesse assinando um contratozinho, né, antes de encarnar. Eu preciso desenvolver coisas, desenvolver habilidades em mim. Lá no fundo, a gente sabe quais são essas habilidades. Eu, particularmente, preciso ser um pouco mais doce na hora que eu falo. Preciso também ser um pouco mais calma. Então, a paciência é uma virtude que eu preciso, que eu estou ainda desenvolvendo. Bom, eu sei disso, mas cada um de nós tem consciência daquilo que se comprometeu quando veio para a encarnação, ok? Então, eu não tenho como chegar aqui e trazer para cada um roteiro. Fica meio complicado. Porque eu poderia aqui falar para vocês: olha, vamos combater a ansiedade? Primeiro, você toma café? Não é para tomar café. Aí depois, você tem uma qualidade de sono? Tem que ter uma qualidade de sono. Não, eu tô falando sério, tá? Quem tem ansiedade, né, tem que se preocupar com ter Nós espíritas sabemos o quanto o sono é importante, porque é aquele período que nós desdobramos e que, teoricamente, a gente estaria estudando ou trabalhando, né? Deveria. Então, durante o período de sono, o espírito desdobra e vai vagar, vai recarregar a bateria e depois volta com orientações, com esclarecimentos, né, com fortalecimento para que a gente consiga comprar o jornal quando estiver aqui fora, aqui dentro, aqui na carne, aqui nessa dimensão. Mas e aí? Se eu chegar aqui agora e falar para vocês, olha, o roteiro é esse, para combater a ansiedade, porque é isso que o médico fala, não é? O médico fala,
Ó, para combater a ansiedade, você precisa focar no presente, fazer uma atividade assim, fazer atividade assado, evita isso, evita aquilo, não faz isso, não faz isso. Tá, e a pergunta que eu vou te fazer é: vamos supor, só para a gente fazer um levantamento estatístico aqui, quantas pessoas aqui tomam café? Gente, quase todo mundo. Quem toma café e não fica ansioso? Você está vendo que o problema não é o café? O problema não é o café. Então eu não posso chegar e falar assim: vamos evitar tomar café, que o café causa ansiedade. Não é o café que causa ansiedade. A gente precisa parar e tentar se perguntar quais são os sintomas dessa ansiedade. A ansiedade é uma coisa boa? É, gente, a ansiedade é uma coisa boa. Porque se a gente não tiver essa ansiedade, a gente não faz nada. Por exemplo, eu saí de casa um pouco mais cedo porque a ansiedade falou para mim: e se der algo ruim? Se furar um pneu, né? Se acontecer um acidente, isso não vou te dizer que é uma ansiedade ruim, mas é a ansiedade que me faz planejar. Você entendeu a diferença? Planejar. Então eu me planejo para sair de casa num determinado horário para que eu possa cumprir meus compromissos. Beleza. Então, se a ansiedade estiver vinculada ao planejamento, não tem problema nenhum. Mas é assim que a gente faz? O que é ansiedade para o espírito? Vamos ver o diagnóstico. É o excesso de futuro e a falta de confiança na providência divina. Nossa. Ah, é dolorido, né? Esse trecho eu peguei do Verdade, Caminho e Vida, se não me engano, do Emmanuel, que ele fala que a ansiedade é uma forma de obsessão de si mesmo. Quando a gente tenta verificar qual é o diagnóstico, são várias caixinhas, né? Então você vai abrindo a caixinha e fala assim: olha, não é o café. Café pode ser alguma coisa que dê um gatilho. Vamos só recapitular aqui. O que acontece no meu corpo físico reflete o que já está acontecendo no meu corpo espiritual, ok? Então, se o meu corpo físico está com um vírus, uma bactéria, algum problema, significa que o meu corpo espiritual foi o primeiro a sofrer. Concordam? Então, quando o meu corpo físico começa a demonstrar sinais de ansiedade, como dor de estômago, insônia, né, dificuldade para dormir, né, você consegue perceber que o problema não é no corpo físico? E aí algumas pessoas falam assim: ah, é a mente, você precisa tomar um ansiolítico, né, para dar uma acalmada na sua mente. É a mente? Não. Quem manda na mente? O espírito. No nosso caso, que estamos encarnados, quem manda no corpo, na mente? A alma, né? A gente diferencia espírito quando não está encarnado e alma quando está encarnada. Então, calma aí. Olha só, ele está fazendo uma relação entre o excesso de futuro e a falta de confiança em Deus? Se eu for perguntar aqui, eu vou falar assim: gente, vocês têm fé? Todo mundo vai falar assim: eu tenho fé. Primeiro mandamento, você lembra qual é? Amarás a Deus. Ele não falou para primeiro amar o próximo, não. Ele fala que amarás a Deus. Primeiro mandamento. É isso? Tá. Então vamos lá. Se eu estou muito preocupada, no meu caso, com o futuro, eu estou deixando de viver o presente. A gente vê, né, alguns quadros, alguns psicólogos e alguns terapeutas falando que existem pessoas que são muito apegadas ao passado, que ficam muito atreladas, presas a dores do passado. Traumas, por exemplo. E tem pessoas que são muito preocupadas com o futuro. Gente, está cheio de passagens. Eu anotei aqui tudo, eu acho que eu nem vou ler, porque é muita informação. Várias passagens onde Jesus deixa muito claro. Hoje eu recebi um vídeo, por falar nisso, até a leitura introdutória foi interessantíssima, né? Que ele fala assim, que Paulo parou para ouvir e seguiu Jesus até a morte. Desculpa, Pedro. E que Paulo pedrada. A gente, né, o pessoal que leu Paulo Estevão sabe o que eu estou falando. Não foi muito fácil, não. Os primeiros capítulos a gente fica até com uma raivinha de Saulo, né? Não dá uma raivinha assim, né? Quando ele
manda apedrejar lá Estevão, você fala assim, é uma miséria de homem, ó, vai matar, não acredito que Estevão vai morrer. Claro que, gente, há 2000 anos, todo mundo que estava vivo naquela época já morreu, né? Então, assim, brincadeiras à parte, o que que ele quer dizer com isso? Hoje uma amiga me mandou um vídeo de uma encenação, quando Jesus fala com Marta. Eu sou da SEC, da Casa Espírita Cristã. Lá na SEC, volta e meia, o pessoal faz almoço. Por sinal, dia 29 vai ter almoço, né? A torta capixaba. E aí, o pessoal, né, o tio Dalmir, que foi presidente da casa durante muito tempo, volta e meia ele brigava comigo, porque o pessoal mais velho sentava à mesa assim para conversar. E eu ficava igual uma louca, né? Ah, deixa eu recolher o prato que você comeu, deixa eu isso, não sei o quê. E o tio Dalmir falava para mim assim: Marta, Marta. Aí eu falava para ele assim: Ô tio Dalmir, tá ficando doido? Meu nome é Márcia. Aí ele falava assim: Eu sei seu nome. Marta, Marta. Maria ficou com a melhor parte. Aí eu, tá bom. Aí eu sentava assim para escutar eles falando. Porque a gente vive nessa correria frenética, querendo dar conta de tudo e esquece o que foi dito na leitura introdutória. Foi aberto ao acaso? Ao acaso pra gente, né? Porque para a espiritualidade de amiga não tinha nada de acaso. A gente prioriza tudo o que envolve as nossas necessidades da matéria. Tem que tomar banho? Tem que tomar banho. Tem que escovar os dentes? Tem que escovar os dentes. Né? Tem que manter o asseamento, até porque eu sempre brinquei com os meus filhos e falava assim: você imagina que eu te dou um casaco para você passar o inverno? Um casaco caro, que eu tenho até um pouco de dificuldade material para poder comprar esse casaco, e te dou de presente. Aí passa um tempinho, quando eu olho, jogou o casaco no chão, já rasgou o casaco tá todo sujo, eu vou ficar chateada. Mas Deus não fica chateado, né? Só que quando a gente não cuida do nosso corpo material, é mais ou menos isso. Isso aqui é um empréstimo. Às vezes, quando o pessoal brinca comigo e fala assim, ô dona Márcia, eu falo assim, minha filha, eu não sou dona nem do meu corpo. Daqui a alguns anos eu tenho que devolver. Nem dele eu sou dona. Mas eu sou dona de algumas coisas. Aí você fala assim, você é dona de quê? Da sua casa? Eu falo, eu também vou ter que devolver. Eu sou dona de tudo aquilo que eu conquistei, que meu espírito conquistou. E eu espero que no final dessa existência eu falo que paciência seja uma delas. E não é por falta de exercício, gente, porque a espiritualidade amiga tem me dado muita oportunidade de desenvolver. Mas é muito interessante como a gente, acabando de ler essas passagens agora, de Paulo, por exemplo, que saía. Você imagina se Paulo tivesse ansiedade? Imagina. Paulo está saindo, aí Paulo assim, ah, meu Deus do céu, eu estou com uma ansiedade, porque eu preciso cruzar o mar aqui. E se o barco afundar? Afundava! E se eu for assaltado? Era assaltado! E se eu tomar uma pedrada? Era apedrejado! Ah, mas se um dia cuspirem na minha cara, escarraram. Tudo de pior, você imagina? Parecia que Paulo tinha pressentimento que aquilo ia acontecer com ele. Adivinha? A gente também. Ontem eu estava vendo uma. Dificilmente eu vejo, né, televisão e tal, porque minha vida. Eu prefiro, às vezes, assistir uns videozinhos de umas palestras espíritas, né? Vocês sabiam que tem até livro da Joana de Ângeles pelo YouTube, que você consegue ouvir? Eu tô viciada nesse negócio, gente. E aí eu vou com o livrinho da Joana, assim, ó, boto no Viva Voz, né? E minha sobrinha fica assim, mentira, você parece esses velhos que andam no meio da rua com o radinho alto ligado. Eu falei, sou eu mesma. Fico dentro de casa com um negocinho aqui assim, ó, do bolso, vou fazendo as coisas e vou ouvindo Joana. E vou conversando, gente, quando eu discuto com ela. Então, brincadeiras à parte. Ontem eu liguei a televisão, não sei por que situação. Na hora que eu liguei a televisão, eu escutei uma moça, uma mulher falando, né? Não, que nós fomos assaltados e tal. E é muito triste isso. E eu pensando, é uma prova muito difícil você ser furtado, você ser assaltado, né? Porque dá aquela sensação de injustiça, né? Tipo assim, nossa, eu conquistei isso com tanta dificuldade, e a pessoa veio e levou o meu bem, que eu com o suor do meu trabalho, porque eu sou uma pessoa honesta. Não é assim? A gente tem um discurso pronto. E aí ela falou assim: roubaram a minha aliança. Era uma aliança de família, era uma tradição, e estava com a minha família há muito tempo, e aquilo que não sei o quê. E eu pensando, graças a Deus que roubaram.
Gente, vai levar aquilo pro caixão? Não vai! Que mania que a gente tem a se apegar às coisas, já reparou? Meu filho, meu carro, minha casa, minha roupa. Você sabe, eu sempre falo, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu falo. Você sabe que na minha adolescência eu fazia? Eu tenho duas irmãs, né? E é tudo escadinha. Aí chegava uma época que eu sou muito organizadinha, né? Muito metódica, assim, e eram bem bagunceiras. E aí, quando chegava final de semana, sabe o que elas faziam? Pegavam minha roupa, que eu tinha separado para sair, elas pegavam minha roupa, ó. Na hora que eu ia procurar a roupa, eu falava, cadê a roupa tal? Um dia eu fiquei bem brava, eu fui na rua, peguei um cadeado, botei o cadeado no armário. Gente, botei cadeado no armário. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Botei o cadeado no armário. Fui lá, eu peguei a chave de fenda, tranquei, falei, agora eu quero ver alguém pegar as minhas roupas. Sabe o que que acontecia? A caçula pegava a chave de fenda e abria o parafuso. Esses dias ela estava lembrando disso. Ela falou, tu lembra que eu abri o parafuso? Eu falei, lembro, lembro. As minhas roupas. Gente, que minha roupa, que meu carro. Que apego é esse que a gente tem? E aí depois a gente vem conversar sobre desconexão. Que desconexão? Nem nos conectamos. Como é que a gente vai desconectar? A gente pode falar que é desconexão quando estava conectado e se tira, não é assim? Conectei o plug na tomada, aí eu desconecto. Qual é a raiz do sofrimento? Identificação excessiva com o ter em vez do ser. Buscamos fora materialismo, o que só existe dentro. Desculpa, eu errei, né? Buscamos fora materialismo, o que só existe dentro. Essência. Tá? Não, não errei, não, eu só esqueci de falar. Essência. E é exatamente por isso. E aí a gente se pergunta assim, e a gente escuta pessoas, né, companheiros de caminhada nossa, de outras religiões, inclusive, falarem assim: eu estou passando por um processo depressivo muito grande. E eu amo muito a Deus, eu sou temente a Deus. Eu tenho muita fé. E é muito cruel quando a gente escuta outras pessoas falarem assim: não, se ele tivesse fé, ele não estava com depressão. Se ele tivesse fé, ele não estaria com ansiedade. Isso é muito cruel. Porque isso não significa que a pessoa não ame a Deus. Não significa que a pessoa não seja temente, né, no sentido positivo de serviência nossa a Deus. Significa que a gente errou a rota. Quando eu vim para cá, eu liguei o Waze, porque eu com certeza absoluta eu vou esquecer. Eu boto música e venho cantando, se deixar eu vou parar lá em Peracanga. Que eu venho cantando no carro, menina, me desligo da coisa. Aí o Waze toda hora fala para mim assim: recalculando a rota, né? Porque era para ter virado à direita e eu vim cantando, não ouvi nada, passei direto. E volta e meia ele fala assim, recalculando a rota. Você já reparou que o Waze não fala assim, você errou. Ele não fala você errou. Deus não fala você errou. Ele fala o quê? Recalculando a rota. Por quê? Porque era para ter virado ali à direita, foi cantando, foi para lá em Paracanga. Saímos um pouquinho da rota, mas isso não significa que a gente não consiga fazer um ajuste, reorganizar, para que a gente consiga seguir a nossa caminhada. Às vezes a gente está um pouquinho atrasado, a gente está atrasado, gente. Nós somos os trabalhadores de última hora. Já ouviram falar dessa expressão? Jesus não falou dos trabalhadores de última hora? Adivinha quem são? Nós. E volta e meia eu brinco e falo assim: nós somos o único planeta do sistema solar que é um planeta de provas e regenerações, que está passando por transição planetária, que vamos nos tornar um planeta de regeneração. Sabia disso? Nós somos os únicos. E planeta. Então, aí você fala assim: ah, a Lua. Gente, a Lua é satélite, a Lua não é planeta, tá bom? Vamos falar planeta. Entanto que a gente não vê matéria nos outros astros. E aí eu te pergunto: se nós somos um planeta que estamos bem mais atrasados que os nossos outros irmãos, significa que é como se a gente tivesse irmãos mais velhos querendo nos ajudar para que a gente comece a comprar jornal. Para que a gente comece a entender que nós viemos para cá para vivermos
relacionamentos humanos. Esses dias no trabalho, eu fui, preparei um trabalho e pedi para o chat GPT ver se o relatório estava bom. E aí ele falou: você foi redundante nessa parte, foi redundante aqui, você podia falar um pouco mais tal coisa. Eu falei: ele está certo. Eu fui lá e mexi no relatório. Aí perguntei de novo, ele deu mais um pitaco, eu mexi, eu falei: ficou bom. E mandei. E aí a pessoa leu o relatório e falou: nossa, o relatório ficou muito bom. Aí eu falei: eu usei o chat. Aí falou: então você não fez. Eu falei: mas é claro que eu fiz. Eu só pedi para ele arrumar as arestas. E aí a brincadeira veio, todo mundo falando: daqui a pouco não vai ter mais profissão. Daqui a pouco as máquinas vão dominar o mundo e a gente não vai ter mais utilidade. Aí eu falo: olha, se for para limpar o chão, se for para dirigir, se for para fazer uma série de coisas, eu acho que a gente não tem que ter utilidade mesmo. Não tem, não. Você sabe por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados com um potencial enorme para vivermos relações humanas. E quando a gente se nega a viver essas relações humanas, a gente está desconectado com o divino. Vocês lembram de André Luiz, quando ele chega em nosso lar? Ele é resgatado, aí ele acorda, e aí ele pergunta o que que ele tem, né? Com toda aquela soberba dele. Nem vou dizer que é soberba inerente aos médicos, porque nem todos são assim, graças a Deus. E aí ele fala assim: não, porque eu sou médico, pode falar o que que eu tenho. Imagina alguém explicando para ele, não sabia nada do plano não material. E aí ele quer descer para visitar quem? A minha família, a minha mulher, os meus filhos, a minha casa. Ele falou o quê? Vou lá falar com Clarence, vou pedir para ir lá visitar a minha família. Vocês lembram dessa cena? E ele vai lá para a fila, ele é o último a ser atendido, Clarence atendia de pares em pares. E aí os últimos era ele e uma mulher. Essa mulher já tinha passado por vários departamentos e ela não se adaptava a nenhum trabalho. Ela não gostava de fazer nenhum trabalho. E André Luiz, muito inteligente, ficou só observando. Quando chegou a vez dele, aí ele pensou: não vou pedir para ver ninguém, porque eu estou vendo que eu não tenho um bônus hora. Vou ficar bem quieto aqui que eu não sou besta. E quando ela começou a falar, ele virou, aí quando chegou a vez de André Luiz, ele falou assim: ó, qualquer coisa que você me der, tá tudo certo. Tá, beleza. Ele falou: então tá, beleza, você vai lá ajudar Narcisa. Narcisa era enfermeira. Você imagina esse homem ouvindo isso, gente? Você vai ser ajudante da enfermeira. É tipo assim, é estagiário da técnica de enfermagem. Porque era isso mesmo que ele era, estagiário da técnica de enfermagem. E aí André Luiz vai para lá, né? Tipo assim, não, você pode me falar porque eu sou médico e eu sei o que eu tenho que fazer. E aí ela fala o quê, praticamente? Pega um balde aqui que você vai ter que limpar o vômito do pessoal. Aí você fala, vômito no plano espiritual? Gente, são os fluidos que estão saindo, né? Que as pessoas chegavam lá com aquele monte de fluido impregnado e precisavam expurgar aquilo. André começa a entender a complexidade, que as coisas não são tão triviais assim, e ele começa a entender que a medicina é muito mais abrangente do que prescrever remédio. O diagnóstico, inclusive até o Conselho Regional de Medicina, estava vendo uma reportagem recente, proibiu que os médicos solicitassem diagnóstico para inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar, sim, fazendo muitos diagnósticos. É uma ferramenta, tem. Mas quem você. Mas sabe o que eles proibiram também? De pedir para a inteligência artificial dar informação para o paciente. Isso é excelente, porque quem tem que fazer isso é um humano. Um humano tem que chegar lá e falar: eu tenho uma notícia para te dar, eu quero que você seja forte. Mas eu estou aqui do seu lado. E dê a notícia. E sofra, e chore. Esses dias no atendimento fraterno eu comecei a chorar. A pessoa começou a falar, eu comecei a chorar. Aí depois a minha companheira falou: ai, Márcia, evita. Eu falei: evita. Eu vou chorar mesmo, vou me descabelar toda, vou levantar, vou abraçar. É atendimento fraterno. Eu não sou psicóloga, eu sou engenheira. Eu posso chorar o quanto eu quiser. Vamos nos humanizar. Vamos aceitar esse convite.
Vamos nos conectar, vamos começar a fazer o trabalho que Jesus nos convida, como foi lido na leitura introdutória. Vou ter que dar uma acelerada aqui. Convite de Santo Agostinho. Esse convite é terrível, né? No final do dia, tem até musiquinha, né? Que no final do dia. Gente, eu esqueci a música, a menopausa é um problema, né? Me ajuda aí. Que no final do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, não tem, não é um trecho assim, né? Ou seja, o que que ele fala para a gente fazer? Ele fala o seguinte: vai deitar, para, pensa, pô, eu fui maneira nisso, 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 mas caramba, isso aquilo não foi legal. Aí adivinha, taca um Waze aí. Não vai ficar errou, não, recalculando a rota. Recalcula a rota. Ó, tô com dificuldade nisso, nisso, nisso. Vou fazer só um parênteses aqui. Evangelho no Lar foi terça-feira agora, aí a gente faz de forma remota, porque minha filha mora no Rio, minha filha mais velha, e aí, enfim, a gente acaba fazendo de forma remota, né? Meu cunhado estava em São Paulo, meu cunhado, né? Genro, gente, genro, olha aí o ato falho, né? Meu genro estava em São Paulo, então a gente costuma fazer longe. E aí, minto, ele estava viajando. Aí minha filha, assim, minha filha fazendo a leitura de encerramento. Se ela estiver vendo, ela vai me matar. Aí ela falando assim: Senhor, abençoe a nossa família, a nossa casa, né? A gente sempre coloca para que a casa da gente possa ser um posto de socorro. Para aqueles irmãozinhos que estiverem precisando de ajuda, possam encontrar a espiritualidade amiga ali. Eu acho engraçado quando tem médium que fala assim: ah, na minha casa não. Na minha casa não falo para não entrar espírito. Aí eu falo: a minha fica até aberta. Só não quero que entre barata. Mas fora isso, meu filho, tá tudo certo. Mas se entrar barata, eu também não tenho gerência sobre isso. E aí, minha filha fazendo a prece, ela falou assim: Senhor, abençoa meu marido para que nada aconteça com ele no carro, para que a viagem seja tranquila. Quando ela terminou, eu falei: que prece é essa? Tá doida? Aí ela: ah, eu não posso mais agora pedir para a viagem dele ser tranquila? Eu falei: não. Aí ela: mãe, você está querendo que ele bata com o carro? Eu falei: não. A gente tem que aprender a fazer prece. Eu não posso continuar falando que nada aconteça comigo. Vai acontecer. Alguém aqui já viveu uma vida de flores que nada aconteceu? Alguém aqui na sala já passou por a existência inteira onde nunca aconteceu algo grave, nunca teve um prejuízo financeiro, nunca terminou relacionamento, desencarnou alguém muito próximo, teve doença grave? Alguém aqui vive nesse país de maravilhas? Não. A gente está aqui para viver no país de maravilhas? Não. Então, como é que eu faço a prece? Como é que eu me conecto a Deus? Aí eu preciso pedir para Ele me capacitar. Você está vendo como é complicado o negócio? Eu preciso pedir para que Ele me fortaleça, porque esse momento vai chegar. Eu acho que eu falei para vocês que eu sou professora, né? Eu sou professora. Nossa Senhora. E de vocação, gente, porque eu gosto. Então, assim, o que que a gente faz? A gente passa o conteúdo e depois você avisa o aluno: vai ter prova. Vai ter prova. Vamos fazer um exercíciozinho aqui de leves? Fazer um exercício. Você está com dúvida? Não. Posso marcar a prova semana que vem? Pode. Eu não dou prova surpresa, não, senão eu reprovo a turma inteira. Aí eu falo assim: posso. Vamos marcar semana que vem? Professora, daqui a 2 semanas. Tá. Então tá bom, 2 semanas prova. No caso deles, eles sabem quando vai ser a prova. E a gente? A gente se capacitou. Roubaram meu carro. Eu estou com doença grave. Né? Meu companheiro terminou o relacionamento e eu não esperava, né? Enfim, morreu alguém muito próximo, desencarnou alguém muito próximo a mim. Perdi alguma coisa. Vocês viram o que estava acontecendo lá com os nossos irmãos em Minas Gerais, com essas enchentes, que a gente sabe bastante a dor como é, porque aqui em Vila Velha, quando chove muito, a gente precisa ajudar alguns irmãos aqui também no entorno. Nós precisamos nos capacitar. Você sabe por quê? Porque Deus quer ver como que a gente reage a esses problemas, que não são problemas, são desafios. Você sabe por quê? Essa frase, eu tenho uma raiva dessa frase quando falam na empresa. Nós não temos problemas, nós temos desafios. Eu falo: não tem desafio, que é problema mesmo. Só que brincadeira à parte, é desafio. Como que eu vou saber que eu não sou apegada à matéria se eu nunca fui assaltada?
Como eu vou saber se eu tenho mansidão, se eu nunca sofri uma agressão? Como eu vou saber se eu não tenho um apego, como é que é o nome que fala? Apego, tem um apego, né, material, não, assim, de um relacionamento, né? Se eu sou muito apegada a uma pessoa, um apego afetivo, né? Dependência afetiva, obrigada. Dependência emocional. Como que eu vou saber? Porque não existe essa história de meu filho, né? Não existe essa história de meu esposo, minha esposa, meu. André Luiz relata também uma passagem em Nosso Lar, quando ele começa a trabalhar com uma pessoa e ele fala: Ah, queria que você fosse lá conhecer minha família e tal. Aí apresenta uma moça bem nova, né? Fala: Isso aqui é minha esposa e tal, não sei o quê. Aí passa lá. Essa parte não aparece no livro, não. Aí lá pelas. Desculpa, eu falei errado. Essa parte não aparece no filme, só aparece no livro. E aí daqui a pouco ele chega outra pessoa, ele fala assim: essa daqui já é uma mais senhora, e fala: É minha esposa também. Aí André Luiz fala assim: Como assim, sua esposa? E aí ele conta a história. Eu me casei com essa, que era mais nova. Ela desencarnou muito jovem ainda, e eu me casei com a irmã dela para que ela ajudasse a criar nossos filhos. O pessoal que lê o Nosso Lar lembra dessa história? E aí o que que acontece? Quando a mais nova, quando a jovem, né, que desencarnou, viu que a irmã estava na casa dela cuidando dos filhinhos, cuidando, né, da casa, do marido, e ela ficou louca, imagina. Aí depois ela foi, né, entenderam, explicaram para ela, olha que situação, você queria deixar seus filhos desamparados, seu lar desestruturado, seu marido foi a melhor pessoa, já amava seus filhos como se fossem filhos dela. Ela abriu mão de ter os próprios filhos para cuidar dos seus. E aí a gente começa a entender que esse amor que Jesus nos convida, ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Joana de Ângeles e o autoconhecimento, enfrentar a sombra, nossos medos e imperfeições. A cura não é a fuga, mas a aceitação e transformação. É, sabe o que que eu vejo dentro do movimento espírita? As pessoas querem matar o homem velho. Vou explicar. Quem é o homem velho? Sou eu. Cada um de nós aqui é um homem velho. Porque nós somos espíritos milenares. Não é isso? Não é isso que é falado? Não foi falado isso pra gente? Nós somos espíritos milenares que estão sendo moldados. Eu não posso matar esse homem velho que está dentro de mim. Eu preciso dar uma ajeitadinha nas arestas, fazer com que essa forma fique mais bonita espiritualmente falando. Eu não lembro quem foi, porque já vou botar tudo e bota a culpa na menopausa. Enfim, se você pegar uma escultura, como por exemplo o Davi, foi Leonardo da Vinci, né? Quem esculpiu. Era uma mármore, um bloco de mármore. E ele foi fazendo o quê? Ele foi lapidando. Michelangelo, obrigada. Ele foi lapidando, lapidando, lapidando. E aí a gente olha e vê aquela escultura linda, inclusive com detalhes, com uma riqueza, né? Até as veias aparecem, né? Os tendões. E a gente acha que aquilo foi. Não, foi à custa de lapidação. Gente, como que vocês acham que nós vamos conseguir chegarmos a essa situação de uma conexão mais aprofundada com Deus, com o Cristo, sem passar por lapidação? Não tem como. Precisamos, então, a primeira coisa também, né? Às vezes eu brinco muito e falo assim: a gente precisa primeiro. Imagina só, se você entrar num prédio. Antigamente o pessoal sabia o que que era assessorista, né? Mas hoje em dia ninguém sabe mais o que que é assessorista. Tinha uma piada antigamente que o pessoal falava assim: o cara entrou, falou assim para a assessoria. O assessorista é uma pessoa que ficava sentado no banco, dentro do elevador, e você falava para ele assim: nono andar, ele apertava o 9. Era o trabalho dele. Né? Lá em Brasília parece que ainda tem alguns assessoristas. E aí o camarada ficava lá e perguntava: qual o seu andar? Ele falava: segunda. Ele, pum, qual o seu andar? Primeiro, pum, passava o dia inteiro fazendo isso, apertando o botão. E aí você imagina, você entra num prédio, o assessorista chega para você e pergunta: qual andar? E você fala: qualquer um, tô no prédio errado.
Se a gente não consegue saber quais são, quem nós somos, se a gente não consegue estudar e ler e ter consciência e começar a perceber, olha, eu estou com raiva sim, isso aqui é raiva. Eu estou com medo sim, isso aqui é medo. Se eu não consigo identificar, nós mulheres saímos em vantagens em relação a isso, aos homens, né? Porque a gente, desde pequena, a gente lida melhor com as emoções, a sociedade permite que a gente se emocione mais, que chore, que demonstre medo. Mas, infelizmente, com os homens isso não é tão tranquilo assim. E eles têm um pouco de dificuldade de entender quando é raiva, quando é medo, quando é nojo. Joana de Ângeles tem uma coleção completa que ela fala sobre autoconhecimento, sobre a gente começar a identificar em nós as emoções. A partir dessas emoções, a gente começa a entender o que eu preciso trabalhar. Opa, eu estou sentindo medo. O que eu estou sentindo aqui agora é medo. O que é o medo? O que o medo está me alertando? O que a raiva? Ah, essas emoções são ruins? Não, ela só está avisando a gente que nós precisamos nos preocupar com o que a gente vai fazer com essa emoção que chegou. Então, se eu tento fechar os olhos e não enxergar as minhas sombras, como que eu vou conseguir mudar? Se eu estou no prédio errado, para qualquer andar serve. Eu preciso identificar em mim que eu sou uma pessoa impaciente. Eu preciso identificar em mim que eu sinto muito medo. Eu preciso identificar em mim quando eu sou inseguro. Eu preciso identificar em mim as minhas emoções. Porque a partir delas, do contato com outras pessoas, essas emoções vêm no contato das outras pessoas, né? Porque aí também eu já escutei isso. Dentro da casa espírita é um amor danado, né? Eu escutei várias pessoas falarem assim: ai, gente, se eu pudesse, eu me mudava para casa espírita. Porque olha, aqui é tudo tão bom, e na minha casa as pessoas, não sei o quê. A casa é a primeira missão. É lá que todas as emoções vêm de forma intensa, descortinada, para que a gente consiga identificar o homem velho, para que a gente consiga trabalhar o homem velho. Ixi, preciso dar uma corrida. Jesus e o não vos inquieteis. Essa fala dele dá uma impressão, e a gente viu até isso na leitura introdutória também, de que Jesus queria que a gente ficasse no ócio, né? Não precisa esquentar a cabeça com nada, não. Você não vê aí os lírios do campo, os passarinhos, né? Não precisa, não. Não, não. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Ele não podia falar assim, ó, o céu te ajudará e você faz a sua parte? Não, é o contrário. Primeiro é o quê? Faça a tua parte. Tem um grupo chamado Raízes do Bem que eu participo e eventualmente a gente faz algumas atividades, né? Entrega de cesta básica, marmita e tal. E aí, uma vez, tem pessoas de todas as religiões ali. Aí uma vez conversando com uma amiga nossa lá, ela virou e falou assim, que é católica, ela falou assim, como é que é? Deus, como é que é? Deus escolhe. Não. Deus prepara os escolhidos. Eu falei, não é nada, amiga. Não é nada. Ela, não, mas tá. Eu falei, não, 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 não. Deus escolhe os preparados. Te prepara, que o céu te ajudará. Faz a tua parte. Faz a tua parte. E qual é a tua parte? Tua parte é te qualificar. Como que eu me qualifico? Vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa semana agora, sabe o que que foi lá em casa? Foi assim, olha, caridade para com os criminosos. A minha sobrinha, eu não quero ler isso não, tia. Eu falei, vamos ler. Ela falou, eu não estou pronta. Eu falei, tá. Não, e detalhe, sabe o que aconteceu? Ela acabou fechando, a gente vai lendo em sequência, né? Aí ela conversando, botou o dedo onde ela tinha que ler, tirou o marcador e conversando, tirou o dedo também. Aí ela falou, "Ah, desmarquei." Aí eu falei, tá bom, a espiritualidade de repente está querendo que a gente leia outra coisa. Abre aí aleatório. Aí quando ela abriu, não, isso aqui eu não quero não. Eu falei, o que que tá escrito? Ela, caridade para com os criminosos. Eu falei, nossa senhora, vambora, né? Fazer o quê? Entendeu? O que que a gente tem que fazer? Se qualificar. Eu preciso me preparar para esperar, para estar pronta quando a oportunidade de aprendizado chegar.
Assim como fez Paulo, assim como fez Pedro, assim como fez Maria Madalena. Não nos faltam exemplos. Chico, a gente já ouviu a história de Chico, ele teve uma infância muito difícil, né? Um relacionamento muito conturbado com a madrasta. Muito difícil. Madrasta não, né? Era madrasta? Não, era tia. A, a madrinha, obrigada. Olha aí, gente, vou botar tudo a culpa na menopausa, mas não é nada que eu sou meio. A madrinha, a madrasta era um doce, né? Foi um doce que apareceu na vida dele. Então, assim, a tia, a madrinha, assim que a mãe dele desencarna, a madrinha é que cria. E aí acontecem várias situações. Ele, criança ainda, passando por muitas provações. A gente vê ele tendo acessos de ira, né? Acessos rompantes com essa madrinha. Eu mesma era uma que eu falava, gente, mas por que que esse menino não apronta com ela? Eu já teria aprontado. Aí por isso que Chico é Chico e eu sou eu. A lição das aves do céu e dos lírios no campo, o convite para viver o presente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, também é muito abordado isso. Ou seja, a gente precisa fazer a nossa parte e aí a espiritualidade amiga nos ajuda. Ferramentas para nossa reconexão. Lembrando que reconexão é voltar a nos conectar com o divino, né? Ó, primeiro, prece. Por quê? Porque quando a gente entra em prece, gente, assim que acorda, abrir o olho, você vai falar assim: eita, que eu tenho mais uma oportunidade. Não é? Ah, mas está chovendo, mas é domingo, eu tenho que trabalhar, mas eu estou cansado, não sei o quê. Ah, tá encarnado. Bora! Prece, abre o olho e sintoniza. Sabe por quê? Porque quando a gente abre o olho e sintoniza, ou quando na hora que a gente vai dormir a gente sintoniza, a gente faz a prece e entra em sintonia com a espiritualidade superior, com a espiritualidade amiga, na hora em que o problema vem, aquela dificuldade, a gente já está sabendo fazer. É igual baliza. É igual baliza. Já viu? Agora a pessoa falou que não precisa mais fazer baliza, né? E aí eu tenho uma amiga minha que ela está tirando carteira agora, aí ela falou: "Não, eu quero fazer baliza". Aí eu falei: "Mas não precisa fazer agora, você pode ir aprendendo". Ela falou: "Não, eu quero fazer baliza agora com um profissional qualificado que está me ensinando. Porque quando eu precisar, quando tiver uma vaga que eu tiver que fazer baliza", eu falei: "Você está certa. Você está certa. Se eu crio o hábito de abrir o olho, entrar em prece, agradecer, eu crio o hábito de entrar em prece em qualquer momento. Naquela situação de tu vou pegar um ônibus, dei sinal, o ônibus, o motorista quase arranca teu braço junto, né? Passa com o ônibus, o teu braço vai. Obrigada, Senhor. Não era para ser o ônibus. Porque aquilo não depende de você. Segundo, meditação. Os budistas têm o hábito de meditação, né? A gente devia copiar eles. Fechar o olho, ficar em silêncio, aprender a respirar. Porque às vezes a mente está muito acelerada, querendo resolver todos os problemas. Se você respira, o seu corpo fica assim. Peraí, a mente tá falando que tem problema, que é para eu ficar aqui, ó, para atacar cortisol, endorfina, que problema, perigo. Mas o corpo está falando que não, que a respiração está tranquila, está pausada. Aí sabe o que que ele obedece? O corpo. Você sabe como é que respira? Puxa pelo nariz, dá uma segurada e sopra com o dobro do tempo que você inspirou. Então, inspirou 4 segundos, segura 4 segundos e assopra uma vela durante os 4 segundos. Isso desacelera. Isso também faz com que você não mate o coleguinha. No trânsito, isso é bom, gente. Toda vez que eu pego engarrafamento na ponte subindo, que todo mundo quer passar um na frente do outro, eu vou lá, inspira, Senhor, me ajuda, segura, sopra a vela. E quando a gente vê, o corpo começa a fazer com que o batimento cardíaco se regule. Vigilância. Aí não tem jeito. Orai e vigiai. É o contrário? É vigiai e orai? Orai. Ora primeiro. Orai e vigiai.
e vigia. Você sabe que a gente erra muito no tal do vigia? Rapaz, como que a gente erra? Sabe por quê? A gente perde a oportunidade. Vou te fazer uma pergunta que eu quero que você saia daqui pensando nessa pergunta. Qual o seu talento? Qual o seu talento? Lembra da parábola dos talentos? O Senhor deu 20 talentos para um, 10 para o outro, 5 para um, sei lá, um para o outro. Passou um tempo, ele voltou. O que ele tinha dado 10 chegou com 20, o que tinha dado 5 chegou com 10, o que tinha um voltou com um. Aí ele falou: Ué, voltou com um? Por que que você não fez? Aí ele falou: Ah, fiquei com medo e enterrei. Fiquei com medo de roubar, de sumir, fiquei com medo e enterrei. E a gente acha que isso é sobre dinheiro. Não é, não. Eu demorei muito tempo para descobrir que o meu talento, sabe o que que é? É fazer graça para os outros rir. Aí você fala: Que talento sem vergonha? Que talentinho michuruca. E aí, sabe por quê? Eu descobri isso, que eu atraio muita gente mal-humorada, muita gente que está irritada. Depois eu vou ter uma conversa quando eu desencarnar com a espiritualidade amiga e falar assim: quem foi que botou esse negócio na minha lista? Eu não pedi isso. Eu pedi outra coisa, eu pedi para ser rica. E aí meu mentor fala assim: rica não, ela vai ser engraçada. Para que que serve isso? Porque eu sou a rainha do caixa, mal-humorada. Toda vez que eu vou no supermercado, eu já fico até esperando. A pessoa que está na minha frente distrata a caixa. Aí é minha vez. E aí, qual é meu talento? Eu fazer essa mulher rir, ela sair com uma outra energia, eu deixar ela com uma outra energia. Rindo, brincando, dando tchau. Amiga, tchau, amiga. Ela fala assim comigo: tchau, amiga. Eu falo: tchau, amiga. Nunca vi, né? Tchau, amiga. Eu não posso enterrar meu talento. Se eu sei que a pessoa está irritada, mal-humorada, se eu não fizer nada, eu estou enterrando meu talento. Qual o seu talento? Eu espero que não seja michuruca igual o meu. A caridade como ponte para sair do isolamento ansioso. A paz como conquista. A gente já está encerrando. Na verdade, eu até já falei sobre isso, mas vou me reforçar. É muito interessante como é que a gente tem uma ideia completamente equivocada da paz. A gente fala assim: ah, eu quero estar em paz. Eu quero assim, ó, que nada aconteça comigo e que eu fique ali, ó, né? Isso é paz? Nunca que isso é paz. Porque a paz é uma coisa inerente dentro de nós, independente dos agentes externos, independente do que vai vir de fora para dentro. Você pode ter paz quando você é mandado embora, quando você tem a notícia que está doente, quando alguém termina um relacionamento com você, quando o dinheiro acaba, quando você é assaltada. Ó, posso passar a tarde toda aqui falando coisas que teoricamente tirariam a sua paz. Só que isso não é o agente causador de tirar a sua paz. Ninguém tira a sua paz. Assim como não existe, toda hora eu falo isso. Assim como, eu tô com gastrite nervosa. Amor, não é a gastrite que é nervosa, é você. A felicidade não é a ausência dos problemas, mas a presença de Deus no coração. Trocar a preocupação pela ocupação no bem. Para encerrar, onde está o tesouro? Aí está o teu coração. Ou seja, o que que nós damos valor? Lembra do jornal? Lembra do jornal? Eu ia pedir para a gente fazer uma meditação por um minutinho, mas não dá não, que eu já estou atrasada. Resumo: diagnóstico: ansiedade nasce da ilusão material e do excesso no futuro, do excesso de preocupação, de pensamentos do futuro. A iluminação: o autoconhecimento ilumina nossas sombras e medos. A confiança: a providência divina nos devolve a paz no momento presente, porque a gente começa a entender e se comportar como os lírios no campo, que a gente faz a nossa parte e o resto é com Deus. E a prática: a verdadeira paz se constrói com prece, vigilância e caridade ativa. Não tô falando de entregar bem material, não, tá? Bom, vou agradecer a paciência de vocês na tarde de hoje. Eu falei que eu sou professora, né? Tá todo mundo lascado, você viu? Eu sou a primeira. Tem um monte de coisa para fazer essa semana, gente, ou esse mês. Então, assim, não nos vai faltar oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, oportunidades de vivência de acordo com os ensinamentos que Cristo nos trouxe. Eu desejo para vocês uma semana repleta de oportunidades, de paz, mas essa paz que vem de dentro da gente,
Que Jesus nos acompanhe, agora e sempre. Uma boa tarde para todo mundo. Uhum. Nós então agradecemos a nossa irmã Márcia pela brilhante exposição da tarde de hoje, tão confortadora e esclarecedora para todos nós, rogando a Jesus que continue a iluminá-la na tarefa. Nós vamos pedir ao nosso irmão Marco Antônio que faça a nossa prece de encerramento e depois nós teremos o passe aqui no salão. Após o passe, nós teremos um momento de confraternização lá no Jardim das Delícias, onde a gente pode tomar aquele chazinho, tomar o café, tomar bastante café, já que não tem problema, não tem relação com ansiedade. Ainda bem, porque eu adoro café, não é? E depois convidamos a todos para retornarem aqui ao salão para que nós possamos juntos estudar o Evangelho de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelas muitas oportunidades da nossa vida, pela oportunidade deste momento de refletirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades de melhoria e de avanço espiritual. Te agradecemos, ó Deus Pai, pela oportunidade desta reencarnação e que nós possamos vencer os muitos desafios que ela nos apresenta e que possamos conseguir, ao despertar na outra vida, para que nós possamos ser pessoas melhores, ser espíritos mais preparados para a evolução. Te agradecemos por tudo e te pedimos por esta casa, por este local onde nós encontramos tanta paz e tanta tranquilidade, que ela possa continuar sendo este caminho para todos nós. Muito obrigado, ó Deus Pai, e que possamos ter uma semana de muita tranquilidade, paz e felicidade. Que assim seja.